Aleluia, glória a Deus. Pode tomar assento, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo da carta aos Romanos, e tem sido um tempo bem precioso. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos dar continuidade ao que foi iniciado semana passada, e foi um tempo bem precioso, de muita edificação, de muito crescimento, e acredito que hoje não vai ser diferente. Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, vamos ler em nome de Jesus. Pastor, só mais uma vez, fazendo um favor. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 13. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Aleluia. Glória a Deus. Semana passada nós estudamos o versículo de número 1, paramos somente no versículo de número 1, e nós falamos principalmente semana passada sobre a defesa, o chamamento do apóstolo Paulo e a defesa do evangelho. Esse apóstolo Paulo, a qual entregou a sua vida em prol desse evangelho, né, para que ele pudesse de fato levar a palavra de Deus, principalmente aos gentios. Nós falamos semana passada acerca de que Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Nós falamos que semana passada falamos que Paulo deixa muito bem claro acerca da fonte do evangelho. Em nenhum momento Paulo fala que ele era a fonte do evangelho, mas que sim, ele era um instrumento usado pelo Senhor. Ou seja, a fonte do evangelho sempre foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Paulo deixou muito bem claro que ele era simplesmente um proclamador, um anunciador das boas novas, né? Paulo deixa bem claro que o evangelho, deixou claro para nós, que o evangelho não é invenção humana, mas ela é uma revelação celestial. Somente através da revelação celestial é que de fato nós podemos viver uma vida submissa e obediente à palavra de Deus,
que é isso que nós vamos estudar, que Paulo fala acerca dessa obediência. Paulo falou acerca dos falsos profetas, dos falsos ensinadores judaizantes, e nós entramos agora no versículo 2, 3 e 4, que nós vamos falar acerca da essência do Evangelho. Nós falamos muito sobre o Evangelho na aula passada. O Evangelho é o anúncio da boa notícia. O Evangelho, na verdade, é a proclamação do Filho de Deus. O Evangelho se trata de Jesus Cristo. O Evangelho não se trata de nós. O Evangelho se trata do anúncio da vida, da chegada do Filho de Deus. Esse a qual removeu a ira de Deus sobre nós, que estava sobre nós, esse a qual perdoou os nossos pecados, e esse a qual nos deu vida. Foi por meio de Jesus Cristo que nós recebemos a graça de Deus, e é por meio do Senhor Jesus Cristo que nós desfrutamos da misericórdia de Deus. Se estamos aqui é porque as misericórdias do Senhor nos alcançaram e se renovaram em nossas vidas. Então agora nós vamos falar do versículo 2, 3 e 4, que diz assim: o qual foi prometido por antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós entendemos que o Evangelho é a sua jubilosa proclamação de vitória e exaltação de Jesus Cristo. Não é o culto da vitória, mas é a jubilosa proclamação da vitória e da exaltação do seu Filho, do Filho de Deus. Por isso que quando que nós somos mais do que vencedores? Quando estamos conectados no Filho de Deus. Aí nós não precisamos de uma noite de um culto da vitória, porque nós já somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pastor, o que eu preciso fazer para ser mais do que vencedor? Estar em Cristo Jesus, se submeter ao seu senhorio, obedecer a sua palavra. Tudo o que nós necessitamos para a nossa vida está em Cristo. Tudo, irmãos, está em Cristo Jesus. Nós não podemos buscar fora aquilo que está dentro de nós. Quando nós falamos dentro de nós, é o Deus Trino, que hoje o Espírito Santo de Deus, né, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus hoje habita dentro de nós. A gente bate muito nessa tecla. Por quê? Porque parece que nós muitas vezes não entendemos que nós somos habitação. Não somos uma visitação do Senhor. Nós somos uma habitação. Pode falar, pastor Guilherme. Só para dar um pouco de continuidade no que a gente falou quarta passada, a respeito do Evangelho, quando a gente começa a entender essa realidade, que as Escrituras só têm uma função, revelar a Cristo, que é o que o pastor Tiago está falando, a gente entende que nos tira a ignorância de que viver a pregação do Evangelho é o único sentido do Evangelho. Por trás da letra existe uma vida que é revelada através do Espírito Santo de Deus. E agora a gente vive o Evangelho por meio de Cristo Jesus, né? Então você começa a entender que não adianta eu saber centenas de versículos bíblicos, não adianta eu saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse de cor, se a vida do Espírito que opera para que revele a Jesus Cristo não opera em mim, entende? Então significa que Cristo é revelado através do Evangelho. O Evangelho sem o Espírito Santo de Deus, as Escrituras, quando eu falo o Evangelho, sem o Espírito Santo de Deus, é apenas letra. Sim. Não tem nenhuma reação
na vida humana, pode até haver de forma passageira, né? Mas que permanece para a vida eterna, que jorra para a vida eterna, fazendo com que o homem seja transformado, é somente através do Espírito. Então, nos tira da letra e nos coloca num lugar de ativação para viver uma vida, de expressar a vida. Então, quando a gente anuncia o Evangelho, nós não estamos anunciando versículos bíblicos, nós estamos revelando uma vida, né? Anunciando uma vida para que, através do Espírito Santo que agora opera em nós, revele ao coração das outras pessoas, né? Então, é interessante a gente frisar e entender isso, que a principal e única função do Evangelho é revelar a Jesus Cristo. Sim. Não é anunciar cura, não é anunciar milagres, não é anunciar maravilhas, não. É anunciar a Cristo Jesus, é revelar a Cristo. Ah, mas Cristo cura? Lógico que cura. Até porque a cura, o milagre, né, está em Cristo. Sim. Por isso que nós temos que buscar a vida de Cristo. Então, só para concluir, para não me prolongar, está por conta do horário, quando nós olhamos para o Evangelho genuíno, de maneira nenhuma a gente vê nas Escrituras Cristo anunciando outra coisa a não ser o reino dos céus. Anunciando ao Pai e ao Filho, anunciando as coisas do reino. Ele não anunciava coisas terrenas e passageiras. O povo buscava coisas terrenas e passageiras. O povo hoje ainda anuncia outro evangelho que não é o de Cristo. Um evangelho para que você tenha um benefício, para que você venha buscar algo, né? Atraindo a pessoa por uma necessidade. E acaba aprisionando a pessoa para que ela receba ali o milagre dela, a vitória dela. Se ela recebeu, amém, depois ela não precisou mais de Deus. E se ela não recebeu, Deus não serviu para ela, então ela vai buscar outra coisa. E o Evangelho não se trata disso, se trata de buscar uma vida ao qual tem algo maravilhosíssimo para que nós venhamos viver uma eternidade nela, que é Cristo Jesus. Amém. Isso é a única razão de nós buscarmos ao Senhor, é buscar o Evangelho genuíno dele, para que a revelação do Espírito cada vez mais se revele a nós e a outros que estão à nossa volta, com qual nós podemos alcançar. Perfeito. Até porque se nós estudarmos a história da igreja, nós vamos ver nos heróis da fé, homens e mulheres que de fato vivenciaram o poder do Evangelho, né? Eles não foram em busca de um milagre, eles foram em busca da vida do Filho de Deus. E por ir, e por crer, e por acreditar, e por confiar, eles foram torturados, foram mortos de forma terrível, mas nem a morte fez com que eles retrocedessem na fé. Por quê? A essência do Evangelho está no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos entender que o Evangelho de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, ele tem um centro a qual ao redor tudo gira ali. E o que é esse centro aonde tudo gira? O Evangelho tem como essência o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A essência do Evangelho, do começo até o fim, o Evangelho do início ao fim, ele se trata do Filho de Deus. Então nós não podemos pegar algo celestial e humanizar, como se nós pudéssemos manipular a Deus. Deus, agora você é obrigado a fazer o meu desejo, a minha vontade, o meu sonho, o meu propósito de vida, quando na verdade é o contrário. Nós é que temos que viver o sonho de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o que Deus já determinou para nós antes da criação do mundo. Então, o Evangelho, do início ao fim, ele trata de Cristo Jesus. O Evangelho tem como essência o Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é o eixo, é o cerne, é o conteúdo, é a essência do Evangelho. Então não tem como nós falarmos de Evangelho e não centralizarmos Cristo Jesus. É impossível, irmãos. Por isso que o Senhor, parece grosso isso que a gente fala, mas não.
O Senhor não está mais preocupado com a formação da vida do Filho dele em nós do que trazer um milagre para nós. Porque o milagre, ele não transforma a nossa vida. O que transforma a nossa vida é Jesus Cristo. Pastor, então vocês não creem no milagre? Claro que cremos no milagre, nas maravilhas, e nós temos visto isso dentro desta casa, fora dessa casa, desse lugar físico. Nós temos visto o agir de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, milagres, maravilhas, mas isso não pode roubar a nossa fé. Isso não pode ser o nosso fundamento. A nossa busca não pode ser isso. O externo, o natural. A nossa busca deve ser conhecer e receber a revelação do Filho de Deus. Porque recebendo a revelação do Filho de Deus, de fato, irmãos, nada vai nos parar. Nem a morte, nem a angústia, nem a tribulação, nem a espada, nem nada. Então, é clamar ao Senhor para que essa essência seja revelada a nós. A boa nova de Deus é Jesus Cristo. Não tem segredo. A boa nova de Deus. Eu quero viver algo novo. O novo é Cristo Jesus, que sempre se renova, e que nunca envelhece, e que nunca desaparece. Então, quando nós falamos de novo, nós estamos falando da vida de Cristo. Por isso nós temos que conhecer o novo para entender o novo. E quando nós falamos do novo, nós estamos falando da vida do Filho de Deus, Cristo Jesus. Essa era a boa nova que o apóstolo Paulo anunciava, que ele chamava de o Evangelho da Graça, o Evangelho de Deus, e chega um momento que ele diz, o meu Evangelho. Cara, ele se tornou um com o Senhor, a ponto de dizer, cara, esse Evangelho a qual eu defendo, ele é um comigo, e ele é o meu Evangelho. Ele está dizendo, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, ele é o meu tudo, e eu não vivo sem ele. E eu entendi que não existe vida sem a vida de Deus. Então nós precisamos entender que apartar-se de Jesus, um passo que seja, no nosso entendimento, na nossa consciência, nas nossas atitudes, significa o quê? Apartar-se do Evangelho. Quando eu me aparto de Jesus, quando eu me separo de Jesus, eu me separo do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Né? A palavra nos orienta a isso. O cristianismo, o que é o cristianismo? É Cristo sendo revelado às nações. Ele é a essência, ele é a substância do Evangelho. Ou seja, Cristo, ele é o Evangelho. Ele é o poder de Deus. A ele foi dada toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. Quando nós lemos, e nós vamos entender também acerca desse poder desse Evangelho, o poder de Cristo Jesus, está onde? Na ressurreição do Filho de Deus. A ressurreição, ela fez, de fato, uma divisa na história. Porque antes de Jesus, muitos vieram, falsos profetas, fazendo sinais, maravilhas. Por isso que a nossa fé não pode estar nos sinais das maravilhas. A Bíblia nos relata que até os filhos de Deus nos últimos tempos serão que enganados e seduzidos. Por isso que a nossa fé precisa estar de fato fundamentada no fundamento correto. Amém? Glória a Deus. Fred, por gentileza. Pastor Guilherme. A paz a toda a igreja. E eu comecei a ler o livro de João esses dias e no capítulo 1 ele é tremendo, né? Porque deixa muito claro o que o pastor estava resumindo agora, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ou seja, Cristo estava sempre com Deus desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. O Verbo vivo, e nós vamos falar aqui que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, homem. Por isso que Jesus Cristo é o Messias dos judeus e o Senhor dos gentios. Mas Paulo, ele vai destacar agora aqui algumas verdades. E eu quero falar de duas verdades, que no versículo 3 ele deixa muito bem claro, acerca da encarnação de Jesus Cristo. Não estou falando reencarnação, irmãos. Encarnação, ele se tornou carne. Ele teve um corpo de carne na pessoa Cristo, na pessoa de Jesus agora. O homem, 100% Deus. Por isso que a encarnação de Cristo Jesus é um dos pilares do Evangelho. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque na encarnação de Cristo Jesus, ele vai falar do seu estado de humilhação. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Ele não usurpou ser igual a Deus. Na encarnação, ele vai falar que o Verbo, que o Fred acabou de ler, se fez carne e habitou entre os homens, e era a luz dos homens, e os homens rejeitaram essa luz. Na encarnação, ele vai falar que o Deus eterno entrou no templo. Que templo é esse? A igreja? Depende do entendimento que nós temos por igreja. Na encarnação, aquele que preenche todas as coisas esvaziou-se de si mesmo. Ele não precisava passar o processo que ele passou, mas ele foi voluntariamente para nos reconciliar, para nos habilitar a vivermos como filhos e filhas do Altíssimo Deus e Pai. Na encarnação, o Senhor do universo, ele se fez servo de todos. Uau! Por isso que o Evangelho, ele nos ensina a servir uns aos outros. Aquele que é maior no reino de Deus, que seja o menor, que sirva a todos, que auxilie a todos. Porque, irmãos, de fato, o Senhor Jesus Cristo não morreu naquela cruz para nós vivermos as nossas vontades naturais e carnais. É o vento. O Senhor nos ensina, e Ele é um modelo, a ser servo, a ser humilde, a se esvaziar, né? Nós temos um chamado aqui. E qual é o chamado? Primeiro, formar a vida de Cristo em nós, e segundo, sermos instrumentos nas mãos do Senhor para levantar discípulos de Cristo Jesus, e não nossos. Discípulos do Senhor, servos do Senhor, líderes do Senhor, homens e mulheres cheios de amor, de compaixão, de humildade, servos, não do MAC, mas do Evangelho. Do Evangelho. Na encarnação, o Deus bendito se fez homem. Na encarnação, aquele que é bendito e abençoado eternamente se fez maldição em nosso lugar. Alguém pode ler Gálatas 3,13, por favor? Quem lê, levanta a mão, quem for ler, por gentileza. Gálatas 3,13.
Gálatas 3:13. O Deus bendito se fez maldição. Lila, por favor. Graça e paz, boa noite. Amém. 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Uau! Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Uau! Começo, por favor, a parte A. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Vocês conseguem entender que ele teve que se fazer homem, se fazer maldito, para levar toda a maldição que estava sobre a humanidade, sobre a terra, para nos tornar justos, para nos fazer pessoas benditas, abençoados e abençoadas pelo Senhor. Ele teve que se esvaziar de si, descer até a terra, como um ser humano, foi humilhado, foi rejeitado, passou pelo processo da cruz, o processo da morte de cruz. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz, para que nós fôssemos abençoados, ou seja, para que fosse removido de nós toda a maldição da lei. Que lei é essa? A lei do pecado que governava sobre a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos. E aí veio o governo do pecado sobre nossas vidas. Então Jesus teve que se fazer homem, o Filho do Deus vivo, aquele que era bendito eternamente, se fez maldição por nós. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Na sua encarnação, o Santo de Israel se fez pecado. Na sua encarnação, o autor da vida, irmãos, o autor da vida, sofreu morte de cruz. É totalmente contrário àquilo que a humanidade carnal e terrena busca e procura. O reino de Deus é uma mão contrária ao reino natural. Aqui no reino natural, a humanidade, ela deseja sempre o quê? Crescer e aparecer e ser destaque e tal. No reino de Deus, não. O que é destaque, o que cresce, é o que desaparece. Jesus disse para João Batista, falando para os discípulos: dos nascidos de mulher não existe maior do que João Batista. Agora no reino de Deus, o menor é o maior. Então, são pilares que o Evangelho nos apresenta como respaldo verdadeiro do Evangelho poderoso e glorioso de Cristo Jesus. Então, o primeiro pilar foi a encarnação. Agora, no versículo 4, ele vai falar que mediante o Espírito de Santidade, ele foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Salvador. Segundo pilar, a sua ressurreição. A sua ressurreição. O Filho de Deus se manifestou primeiro com fraqueza, morreu uma morte de cruz, para depois manifestar-se com poder e autoridade de Deus. Uau! Ele que era desde a eternidade, não deixou de ser filho ao esvaziar-se na encarnação. Muito menos ao humilhar-se em morte de cruz. Ele continuou sendo filho de Deus. E o mais lindo de tudo, ele continuou sendo filho de Deus e um filho obediente. Mesmo sabendo do processo mais dolorido que iria acontecer na sua vida. Que não eram os chicotes, que não era a rejeição, que não era a perseguição. Que momentos antes do seu último suspiro ele diz: Pai, passa de mim esse cálice.
Mas daí ele, mas contudo, que seja feita a sua vontade. Qual era esse cálice que Jesus estava falando? Passa de mim esse cálice. Será que de fato Jesus não queria ir para a cruz? Sendo que ele foi voluntariamente, ele sabia desde sempre o processo da cruz. O cálice a qual Jesus estava falando era a separação do Filho com o Pai. Porque para que ele pudesse, de fato, gerar vida novamente em nós, nos justificarmos, sendo justificados pela fé e nos reconciliarmos mediante o Filho, ele teve que se separar de Deus. Ele experimentou algo que ele nunca experimentou na vida, a separação do Pai. Que desde a eternidade, desde a criação de tudo, eles estavam sempre juntos. Façamos assim, façamos e criaram tudo junto. Nunca se separaram. Agora, para resgatar e para remover a maldição da humanidade, Jesus teve que, por um breve tempo e espaço, se separar do Pai. E por isso que ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. O cálice da separação com o Pai. Agora, na sua ressurreição, ele é designado como Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. E aqui está a chave, aqui está o diferencial. Aqui está o poder do Evangelho, a ressurreição de Cristo Jesus. Essa ressurreição que nem os discípulos que andavam com ele, que viam os sinais, que viam as maravilhas, que viram o morto ressuscitar, que viram o cego ver, que viram o coxo, o paralítico andar, esses discípulos que estavam com ele durante 3 anos e meio, nem eles acreditaram, duvidavam, a ponto de se esquecer, a ponto de, no caminho de Emaús, os discípulos do Senhor estão lá se queixando, e ele, o Cristo ressurreto, na frente deles, falando com eles, e eles murmurando: mas se. Até que, no partir do pão, na ceia, quando Jesus, o Cristo ressurreto, parte o pão, os olhos dele, o entendimento dele se renova. E eles reconhecem que aquele homem do caminho de Emaús era o próprio Cristo ressurreto. Se cumpriu a profecia que os profetas do Antigo Testamento anunciavam, apontavam desde o início. O Messias, o Salvador. Então é esse que é agora o designado Filho de Deus com poder. Poder pela ressurreição dos mortos. O que Paulo afirma é que Cristo foi designado Filho de Deus em poder pela ressurreição. Vieram muitos falsos profetas antes de Cristo. Se você estudar a história, você vai entender que muitos tinham seus discípulos, muitos faziam milagres, e todos morreram. E nenhum deles ressuscitou ao 3º dia. Agora, Jesus Cristo, em poder, em glória e autoridade, ao 3º dia ele ressuscita. A ressurreição de Cristo marca o quê? O fim do sofrimento messiânico e o começo do senhorio transcendente do mediador. É o início do quê? Disso que nós chamamos de graça de Deus. A jurisdição da graça. Agora nós somos templo, agora nós somos tabernáculo do Senhor. Agora nós somos juntos unidos à igreja do Senhor. Agora nós temos a vida, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ou seja, a entronização de Cristo inaugurou a era do Espírito. Porque Cristo é exaltado e é Cristo que derrama o Espírito de Deus sobre a igreja. Foi o que aconteceu, a profecia de Joel. Joel estava anunciando que haveria de chegar o dia do Pentecostes. Haveria de chegar o dia que nós receberíamos o Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo de número 2, se cumpre a profecia de Joel. Então não dá mais para nós ficar lá no livro de Joel agora querendo viver hoje, porque já se cumpriu. Vem, Senhor, derrama teu Espírito, vem, Senhor, e enche-me, vem, Senhor, e me faz, vem, Senhor. Ele já veio.
Ele já fez, Ele já te deu. Tudo que nós precisamos está nele e Ele está em nós. Porque nele habita a plenitude da divindade. E essa plenitude da divindade habita em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E por que nós vivemos como incrédulos ainda então? Faz de novo, como na primeira vez. Pelo amor de Deus, gente, nós precisamos receber a revelação do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós falamos, faz de novo, como na primeira vez, você está dizendo assim: Jesus, obrigado por morrer uma morte de cruz, obrigado por ser sepultado, obrigado por manifestar o poder da ressurreição, mas eu ignoro tudo isso e eu faço essa morte de cruz e essa ressurreição vã, porque eu preciso que o Senhor faça de novo, porque não foi suficiente. Se a morte de Cristo não foi suficiente, nem a ressurreição, nada mais nesse mundo vai ser suficiente para vocês. Nem para mim, nem para ninguém nesse mundo. Nós vamos estar sempre querendo buscar algo novo, 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 quando o novo já está em nós. Por favor, pastor Guilherme. Sobre esse assunto é interessante frisar, porque é comum a gente ver nos nossos dias a tamanha ignorância do ser humano com relação ao entendimento da vida de Cristo que nós portamos, né? Ao ponto de nós olharmos e até nós mesmos praticamos há anos atrás, né? Vou me santificar, não sei o quê, fazendo tais coisas, e na verdade quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus que está em nós. É isso. Né? Não é pelo que a gente faz que nós somos santos, né? É a nossa obediência. Por estar nele que nós somos santificados. Lógico. Ele nos santifica pela nossa obediência a Ele, não por um jejum que a gente fez, uma promessa. Eu subi um monte para me santificar. Não se trata dessas coisas externas. O que nos santifica é o Espírito Santo de Deus em nós, né? Então, tudo que a gente precisa compreender com relação a isso, até para levar clareza para o entendimento de outras pessoas a respeito da vida de Cristo, é que o falso evangelho faz com que as pessoas busquem fora aquilo que elas já têm dentro de si, né? As pessoas estão buscando uma felicidade, uma resposta, vencer alguma barreira, algum obstáculo da vida, as dificuldades, necessidades, entre outras coisas. Só que, na verdade, tudo o que nos completa está em nós, né? O apóstolo Paulo deixa muito claro isso e nos faz compreender que, em meio a toda a história dele, que lendo as Escrituras a gente conhece, né? Que enfrentou tantas coisas, ao ponto de ele falar: Senhor, a tua graça me basta, é o suficiente para mim, né? De entender que somente o poder de Deus na vida do homem, o Espírito Santo atuando, operando, é o suficiente para todas as coisas. Se recebemos mimos de Deus, vamos dizer assim, amém, mas se não recebemos também, amém, né? Eu costumo falar, tem muitas pessoas que buscam o Senhor por uma cura, por exemplo, e eu costumo falar, eu prefiro estar enfermo, mas estar no Senhor garantido que eu estou vivo nele, do que eu receber a minha cura, o meu milagre, e não estar em Cristo, entende? Então se trata de uma consciência de que em Cristo eu já tenho tudo, né? De Cristo é tudo em mim. Ele é a expressão exata de Deus que precisa ser conhecida por mim através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo precisa se revelar em mim para que eu conheça essa verdade eterna que habita em nós. E isso vai nos tirar da mentalidade de ignorância, de nós pensarmos como homens naturais. Porque o homem natural, ele busca as coisas naturais, as coisas externas. Ele precisa ver algo para que ele se sinta seguro, tenha confiança de algo, tenha ali uma segurança. E, na verdade, isso é uma falsa segurança, né? Porque a nossa verdadeira segurança, o nosso fundamento, nossa base está em Cristo Jesus. E isso nós não podemos ver naturalmente, mas a gente pode ver pelo Espírito através da nossa fé no Senhor, né? Então, quando a gente consegue compreender isso pelo Espírito Santo de Deus, porque a mente natural vai imaginar, mas não vai conseguir viver,
é somente pelo Espírito que nós conseguimos viver isso, a gente é tirado de um lugar de ignorância para poder viver essa verdade eterna, né? Então, e sempre compreendendo que não é por nós mesmos, não é porque eu faço tal coisa, porque eu me santifiquei, agora eu tô subindo um monte 10 vezes por mês, não sei o quê. Não são por essas coisas, são pela obediência à verdade. Jesus falou em uma oração: Pai, santifica-os na tua verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Santifica-os em Cristo. Ele fala: eu tenho me santificado para que eles sejam santificados. Isso. E não se trata de agora eu vou me santificar para que o pastor Tiago seja santo, não. Jesus estava falando que ele iria se santificar para que o santo que é ele, quando habitasse em nós, tornasse-nos santos também juntamente com ele. Por isso ele fala: sede santos porque eu sou santo, né? Não querendo distorcer para outro rumo, mas pegando ali essa questão. Então, compreender o Evangelho nos tira da ignorância da mentalidade do velho homem, né? E nos transporta para viver uma realidade eterna em Cristo Jesus. Perfeito. Eu sempre costumo falar, até para trazer mais clareza, essa questão que a gente sempre fala de oração, de jejum, né? Santificação. Eu vou fazer para me santificar. O homem natural, ele não consegue fazer isso. A velha criatura, o homem caído, ele não consegue fazer isso. Nós precisamos estar em Cristo. E estando em Cristo, agora sim, nós temos o quê? O poder, a força de nos separar deste mundo. E aí sim, estando em Cristo, nós vamos lá para o monte. Para quê? Para pedir, para ouvir profecia? Não. Nós vamos para poder ouvir a voz do Espírito, para poder ouvir com mais clareza a vontade do Senhor. Você está entendendo? Para entender mais o desenho de Deus. Nós vamos para nos calar as nossas vozes e ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor. Pastora Adriana quer falar? Acerca disso, acho que é importante falando, né? Porque senão parece que a gente é contra, né? A nova aliança, no caso, não nós, igreja. É contra ir ao monte, é contra orar, é contra jejuar, né? Algumas pessoas pensam que a gente acha, né? Ou é contra milagres. Até porque a nossa qualificação de milagres, eu estava aqui pensando, né? Qual a diferença para Deus, né? Curar... Qual a diferença para Deus curar um câncer ou curar uma dor de barriga? Vamos dizer assim, né? Qual a diferença para Deus ressuscitar um morto? Qual a diferença para Deus te entregar uma casa? Sabe, eu fico vendo assim que às vezes a gente fica colocando Deus numa caixinha e vendo um Deus limitado, né? Na verdade, Ele fez tudo e todas as coisas. Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Ele tem poder para fazer exatamente qualquer coisa. Eu lembro que anos atrás, uma pessoa me questionou assim: você acredita literalmente que Deus pode ter movido um monte de um lado para o outro? Eu falei: filho, eu acredito em tudo. Exatamente tudo. Deus, não existe impossibilidades para Ele. O que eu acho é que Deus conhece cada um de nós e sabe aquilo que Ele não pode proporcionar na nossa vida, né? Tem pessoas que, às vezes, elas andam a vida inteira a pé. E elas são prostradas e vão buscar o Senhor. Daí Deus permite um carro na vida dela. Ela nunca mais vai para a igreja, né? Porque aquele carro ganhou o coração e virou o Senhor dela. Então, eu não acredito que... Eu acredito isso, que nós, às vezes, não estamos aptos, né? Tem pessoas que, às vezes, enfermas, elas estão ali prostradas a Deus. E, às vezes, recebem a cura e a coisa, né, sai toda do eixo. Então, exatamente o que eu oro sempre ao Senhor é assim: Senhor, Tu conhece a minha essência. Né? Tu conhece da forma que Tu me gerasse, o desenho que Tu tem para que eu me mova, mas Tu conhece também, né? A Adriana natural, aquilo que eu tenho que Tu sabes que vai se desalinhar diante de qualquer coisa. Então, eu, sinceramente, na minha vida pessoal, eu não peço a respeito de nada específico. Não, há muitos anos.
né? E eu não falo isso para que isso vire uma doutrina. É você e Deus, né? Você vai vendo à medida que você está andando nele, à medida que ele... Mas no andar da carruagem, a gente vai vendo que a gente não conhece. Pensamos que nos conhecemos, né? Ao longo da minha vida, eu fui vendo que várias coisas que eu imaginei que eu nunca faria, e eu fiz pior. Então, nenhum de nós, de fato, se conhece. Por isso, nós precisamos estar estabelecido em Cristo. Sem Cristo, nós somos zero à esquerda. Nada. Trapo de imundícia. Não tem outro lugar para nós. Não existe esse ou aquele. Qualquer um fora de Cristo Jesus é um desastre. Então, a gente precisa entender que quando nós vamos ao monte, só tem um propósito de ir ao monte. No meu entendimento. Assim como é o mesmo que eu vejo de ir para o quarto, né? Por que eu vou me separar? Para calar as vozes externas. Né? Às vezes você está aqui no meio de uma barulhada toda, dentro de casa, às vezes uma pauleira, correria, quem tem um monte de criança, aquela coisa toda, não consegue calar nenhuma voz ali. Então, Senhor, eu não vou subir um monte porque eu quero receber o meu milagre, ou mais perto do Senhor, ou porque Deus vai me ouvir melhor, ou porque eu vou receber uma grande bênção. Não, não. Eu não vou orar para Deus porque eu vou querer mandar no meu Deus, Senhor, faz isso, faz aquele outro. Não, eu vou seguir, porque se a Bíblia diz que Deus escreveu um livro ao nosso respeito, como está lá em Salmos, que Ele escreveu um livro ao meu respeito, a minha função como filha do Senhor, é o que? É buscar ver aquilo que Cristo me fez. Senhor, para que eu fui gerada? Qual o desenho? Qual o propósito que eu tenho no reino de Deus? Né? Lógico que anunciar Cristo Jesus mas de que forma eu preciso me movimentar? O que agrada o teu coração? Porque nada daquilo que nós possamos inventar fora do desenho de Deus vai agradar o coração de Deus. A gente não tem. Eu posso surpreender o meu marido lá, trazer um presente para ele, fazer um alimento lá diferente, que ele não gosta de comer nada. Meu Senhor Deus, entra dentro da panela. Então, assim, eu posso agradar ele, né? Eu posso chegar lá e, causar uma surpresa para ele. Para Deus, a gente nunca vai causar uma surpresa. Ele nos conhece, o que Ele quer é que a gente dê a resposta exata do que Ele já planejou. Então, eu creio que jejum, oração, separação de ir para monte, ou dentro da casa, ou fazer um retiro, sempre vai ter na função de prostração e de permitir que o Espírito nos ministre e que a gente veja mais claramente. Sempre eu vejo nessa intenção, nunca porque eu vou ganhar algo, nunca por uma barganha, nunca porque eu vou ser mais reconhecido, ou porque eu vou ser mais santo, que nem o cara lá que eu esqueci o nome, desculpa falar cara, porque eu não lembro, realmente, que ia lá, se separava 7, 10, sei lá quantos dias nos quartos, quando ele saía do quarto, todo mundo caía para lá, para cá, para lá, para cá. Qual a intenção disso? Né? Precisa entender o propósito eterno de Deus, senão a gente sai por aí inventando doutrinas, ou pregando ainda, achando que o nosso testemunho, né, muda a vida das pessoas. Exatamente. É bem interessante que a Adri falou ali a respeito da gente ir para as igrejas à procura de um milagre. Porque, na verdade, o que a gente deveria estar indo para as igrejas é para compartilhar uma vida. Né? Porque quando, até lembrei de uma passagem, não sei dizer onde mas quando alguns discípulos estavam saindo do templo, encontraram uma pessoa que estava pedindo, um pedinte na porta do templo, e eles disseram, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E quando eles falam isso, eles estão falando de uma vida que eles portavam, e essa vida podia fazer milagres. Então, o que acontece? Quando eu vou na igreja para buscar um milagre, eu entro e saio da mesma forma que eu já estava antes, porque não é esse o ponto. O ponto é você ir à igreja para buscar uma vida na presença do Senhor, e essa vida repartida com as pessoas que ali estão nessa mesma busca, fazer um milagre na minha vida. Esse milagre é a transformação, né? A separação, a transformação. E isso me coloca de volta no desenho original, me coloca no propósito. E esse propósito, eu acho assim, quando a gente entra nesse propósito, muitas vezes aquilo que a gente desejava receber de Deus já não faz mais nem sentido, porque é ampliado a nossa visão e a gente começa a ver assim, meu Deus do céu, mas eu nem lembro mais o que eu fui fazer lá, mas enfim, isso aqui é mais importante, porque as coisas de Deus se tornam prioridade na nossa vida. E aí, se eu vou ser curado ou não vou ser, já não faz mais diferença, contanto que eu consiga cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí eu entendo desse jeito, né?
3 frases que a gente ouve muito dentro das igrejas hoje, que é assim, para mim é perturbador. Eu até anotei, acho que semana passada, rapidinho aqui. Uma delas é: você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas quantas vezes a gente chega na igreja feliz, chega alegre, a gente vem para uma festa, vem para partilhar essa vida com outras pessoas. Como que eu não vou sair da mesma forma que eu entrei? Eu quero sair feliz como eu entrei. Entendeu? Uhum. Sim, mas daí com entendimento. Mas hoje a gente não consegue encontrar muito isso. As pessoas... Isso. As pessoas pensam que todos que vêm para um ministério, que vêm para uma igreja, né, numa noite, elas vêm para pedir alguma coisa. Então, por isso que elas usam essa frase: você não vai sair da mesma forma que... Exatamente. Então, se tornou um mercado. Outra coisa que falam muito é: Deus vai mudar o seu cativeiro. Eu não quero mudar de cativeiro, eu quero sair do cativeiro. Porque mudar de cativeiro é sair de um cativeiro e entrar em outro, né? Então, assim, não faz sentido. E outra: Deus vai restituir tudo que você perdeu. Tem coisa que eu não quero de volta. Eu estou querendo ir para frente. Eu não quero nada do que se passou. Não quero. Exatamente. Então, assim, palavras que às vezes a gente está dando amém, glória a Deus, e não está... É por isso que é necessário esse entendimento, essa clareza, para que quando a gente entrar dentro de uma igreja, a gente tenha entendimento do que está sendo dito, que está sendo alimentado, para que esse amém faça diferença na nossa vida, né? De forma positiva e não negativa. Amém? Aquela música? Pode. Sabe que é importante também a gente entender que hoje faz muito sentido assim para mim e acredito para muitos de vocês, mas acho que é importante falar, porque para aquele que ainda não entendeu dessa forma, vai a mente... vocês têm vindo buscar, né? Que eu digo de crescimento, entendimento da palavra, se santificado através da palavra de Deus. Então, a gente também precisa ter uma medida de olhar de cuidado para o outro. Até estava conversando, acho que esses dias, com o Berce a esse respeito, né? Porque o Berce, glória a Deus, está crescendo cada dia mais na vida do Espírito e no projeto, né? Do Muay Thai. Ele tem ministrado a Cristo, tem orado, tem sido muito tremendo. E eu estava conversando com ele, e o pastor Tiago estava junto, a respeito de o cuidado que a gente tem que ter de olhar para outra pessoa desde onde ela está, de entendimento, de clareza. A gente está vindo aqui nas quartas-feiras, quanto tempo, né? Já estudando, ouvindo palavra, que aqui é mais, na cara dura mesmo, né? Falo que tem que ser falado, não que no outro culto não, mas a gente sempre considera que tem as pessoas novas convertidas, ou pessoas que têm vindo de outros lugares que nunca ouviram esse evangelho, que estão acostumados com a manipulação humana. Então, a gente precisa sempre ter esse amor mesmo, essa compaixão de olhar para o outro, desde onde ele está, e não desde onde nós estamos, de entendimento e clareza. Senão, a gente vai matar um monte de gente. Isso aí é porque está úmido, amor. Senão, nós vamos acabar matando um monte de gente. É isso que a gente está dizendo, a gente não vem para a igreja para receber um milagre. E daí, de repente, você vai conversar com um irmãozinho, uma irmãzinha que vem, eu vim aqui hoje para receber o meu milagre, barará, barará, né? Puxa a tua marcha ré ali, você não vai negociar a palavra. Mas pelas beiradas, você vai ministrar essa pessoa. Mas não chegar para ela e falar: tu veio aqui para isso? Né? Porque nós vamos matar essa pessoa espiritualmente e ela vai se fechar para ser ministrada acerca do verdadeiro evangelho. Né? Então, a gente precisa sempre olhar para o outro desde onde ele está e não desde onde estamos, discernindo o Espírito. Eu tenho tomado muito esse cuidado, principalmente aos domingos. Porque como domingo vem muita gente nova, pessoas, né, às vezes de outros ministérios, como a pastora falou, e se você for direto, uma metralhadora, como nós éramos antes, porque isso é falta de maturidade. Nós lá no início, nós tínhamos essa falta de maturidade. Né? E nós fomos impactados e nós queríamos que todo mundo entendesse o que a gente viu,
todo mundo visse, entendesse, compreendesse o que a gente compreendeu. E nisso a gente acabava ferindo e matando as pessoas, fazendo com que elas se fechassem. Ah, você precisa morrer. Sabe, sem fundamento, isso se torna grosseiro, se torna ofensivo. Então, se vocês perceberem, nos cultos de domingo, cara, nós puxamos o freio de mão, nós vamos com a verdade e nós vamos dosificando essa verdade. Às vezes eu sou um pouco mais direto. Espera aí. Sem querer exaltar o pastor Tiago, né? Vocês conhecem nosso coração e não tenho a pretensão disso. Mas essa é a vantagem que eu vejo no Tiago, da facilidade que ele tem na mente de acessar a Bíblia, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não guardo quase nada. Se me perguntar onde está, eu sei que está na Bíblia, eu vou te falar a palavra, mas eu não sei onde está. E essa facilidade que ele tem, porque ele vem ali, ele faz um esboço, que ele nunca segue muito direito, eu já sei disso, conheço ele há anos. Mas ele vem com um esboço ali, e quando ele chega aqui e vê ali 3, 4, 5 pessoas diferentes, ele vai acessando o conhecimento que ele já tem da palavra, e se vocês forem percebendo, ele vai cair muito lá para a origem, para a formação de Cristo, ele vai puxar lá mesmo para coisa a mais, para a pessoa ir sendo inserida naquilo ali. Por isso que é a maravilha da gente conhecer a palavra. Porque senão na hora tu não vai conseguir sair do teu esboço, né? Se vocês me colocar ali para ministrar, eu vou ficar presa no meu esboço. Eu não vou conseguir, eu vou falar uma coisa ou outra ali fora, mas eu vou ter aquela linha de raciocínio. Como ele vem na mente, as palavras, ele já olha a pessoa lá, ele já pensa, meu Deus. Daí ele vai, pode ver, origem, nova aliança lá é do amor de Deus, e vai ministrando a coisa lá pelas beiradas usando a palavra. Por isso que é importante a gente cada dia mais estudar. Nós temos falado tanto essa palavra, tenha fome e sede de Cristo Jesus. Estude, medite, uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, até que aquilo se torne vida em nós. Amém. Glória a Deus. Queridos, nosso horário já foi. 9h22 já. Nós conseguimos chegar no versículo 4 e terminar o 4. Nós vamos entrar no versículo 5, quarta-feira que vem. E nós vamos falar sobre a finalidade do Evangelho. Eu fiquei na cabeça exatamente o que a Lila comentou, e é muito bacana isso, né? Essa música está na minha mente, pastor Guilherme. Você vê como é um engano. Uma música que o Brasil, a nação toda, cantou. É aquela música, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você já pensou? Porque, Senhor, restitui. Restitui, Senhor, mas eu quero o que o Senhor tem para a minha vida, não o que é meu. Porque o Senhor está num processo em cada um de nós. Na verdade ele já restituiu, né? Então, cara, a gente vê só o quê? A vontade carnal, os meus sonhos, a minha vontade, o meu desejo. Todos nós cantamos essa, e chorava ainda. E chorava, sim, porque daí... e chorava. Sim, a gente vai pensar o quê? No nosso próprio umbigo. Que se exploda quem está do meu lado. É o Adão caído. Exato. Então, assim, como é glorioso nós entendermos o Evangelho verdadeiro. Isso traz crescimento, isso traz aceleração, isso traz maturidade, né? É uma pena que hoje muitos estavam enfermos, né? Mas eles vão estar ouvindo pelo YouTube, pelo canal do Mac aí, e está sendo simplesmente maravilhoso nossos estudos de quarta. Eu acredito que daqui a um ano nós terminamos a carta de Romanos, os 16 capítulos. Eu estou falando sério, irmãos, eu não estou zoando, eu não estou brincando, não. Qual carta que foi? Os livrinhos. Na verdade, a gente ficou em 7 meses no livro na carta de Gálatas. Era só 6 capítulos, esses são 16, então botam 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Queridos, coloque-se de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pastor Guilherme, por favor. Fazer um intervalinho, 15 minutos, daí a gente volta, né?
Mas é tremenda essa clareza que o Senhor tem nos dado, né, a respeito da sua vida, do Evangelho, porque à medida que a gente vai tendo mais clareza, também exige de nós que nós obedeçamos também, né? Não, para que não vire uma informação na nossa vida, porque senão a gente vai ser simplesmente reprodutores de conteúdos bíblicos, e não se trata disso, né? Se trata de uma vida aonde deve ser vivida e expressada todos os dias, aonde de fato as pessoas olhem para nós e elas nos leiam, como diz Paulo, que somos cartas vivas, nos leiam e passem ali e vejam que, ainda que não discernam que realmente é Cristo, mas que há algo em você, entende? Que com o tempo se torne mais visível a vida de Cristo em você para as pessoas, né? É isso que a gente busca no Espírito Santo, para que a gente consiga expressá-lo cada vez mais com clareza, com vida, para que quando a gente manifeste a vida, realmente tenha um impacto na vida das pessoas. Então, só queria concluir com isso mesmo, para que nós não sejamos evangélicos, sejamos filhos de Deus. Eu e você não somos evangélicos, nós somos filhos do Senhor, para a manifestação da glória dEle, criados antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis dEle, né, diante dEle em amor. Oremos ao Senhor. Pai, te glorificamos pela Tua vida, pela Tua palavra, que produz em nós o fruto que te agrada, que produz em nós toda a Tua vontade, Senhor. E nós estamos sujeitos à vontade do Teu Espírito, que o Teu Espírito produza tudo o que o Senhor desejar em nós e através de nós, porque nós não vivemos para nós mesmos, estamos entregues à Tua verdade, ao Teu governo, e que o Senhor governe em todas as áreas da nossa vida, ao ponto de estarmos cada vez mais, Senhor, prostrados ao Teu Espírito. Não queremos negociar essa verdade, mas queremos estar cada vez mais amando essa verdade, rendidos a ela, porque ela é vida em nós e vida em abundância. E que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza a viver tudo isso que o Senhor já tem nos clareado no nosso entendimento. Que tenhamos cada vez mais a revelação de Cristo Jesus, que seja cada vez mais nítido aos nossos olhos, olhar uns para os outros, Senhor, como Tua igreja, e ver Cristo nos nossos irmãos, e ver o Senhor se manifestando, ver a Tua vida crescendo em cada um. Oramos, Senhor, para que a Tua vida alcance muitos através de nós, que essa verdade venha impactar muitas pessoas que ainda não Te conhecem, pessoas que estão aprisionadas ao sistema religioso, aonde não conseguem enxergar por conta dos véus, e sejam ativados, Senhor, para viver uma vida no Espírito, uma vida onde Te agrada, uma vida onde verdadeiramente temos vida juntamente contigo. Somos gratos a Ti e reconhecemos que não somos nada sem Tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado, querido Espírito, guarda-nos e nos leva em paz, na segurança, na direção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que amanhã tem jiu-jitsu, às 20 horas, 17, 19 para as crianças, e sexta-feira, às 20 horas, Muay Thai. Festa junina, nossa festa Arraial do Mar, que vai ser dia 22. Eu já mandei, né? Mandei a mensagem na lista. Acho que sim. Mandei na lista de transmissão. Não, eu fiz uma lista, eu mandei. Teu contato eu coloquei. Você recebeu? O jiu-jitsu?